Provérbios capítulo 6, do verso de número 16 ao 19, diz assim: Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, ok? E o que semeia contendas entre os irmãos. Vocês me conhecem, alguns, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. De antemão, não esqueça de deixar o seu like e verificar a sua inscrição, tá bom? Meus irmãos, por que eu estou gravando esse vídeo? Eu fiz algumas anotações aqui para não se perder nas ideias. O último vídeo que eu gravei acerca de A.W. Tozer, David Wilkerson, e assim por diante, choveu de comentários, inclusive aqui mesmo no meu canal, de pessoas, pessoas maldosas, que se dizem ainda crentes, que se dizem ser salvos, mas com comentários ofensivos para atacar e usando argumentos ad hominem. Percebe que no meu vídeo, pode voltar meu vídeo, não houve nenhum ataque à pessoa deles, pelo contrário, até elogiei, ok? Dizendo que aparentemente eles demonstravam ser homens piedosos. Eu não toquei em momento algum no caráter, na honra daqueles homens. Mas os idólatras, cegos, tolos, vêm para atacar. Inclusive até pessoas que compartilharam no Facebook. Aqui não, aqui no meu canal, pessoas que vêm com comentários ofensivos, eu não tolero e excluo. Se eu pego esse tipo de comentário, eu excluo. O meu canal não foi criado para isso, tá bom? E percebe que não houve argumentos para tentar refutar o que expressei no vídeo anterior. Então você percebe que essas pessoas não demonstram nem um pouco o caráter cristão. É o pessoal, que se diz mais fervoroso. E aí percebe os comentários maldosos. Eu não vou repetir aqui, tá bom? Mas vocês vão perceber aí na tela alguns comentários ofensivos, maldosos, principalmente de um pastor aí, reverendo, se eu não me engano, presbiteriano, que fez a postagem minha, e me comparou com um certo cidadão também, e comentários muito mais ofensivos na postagem dele do que aqui no meu canal. Eu não sei porque eu não entro no Face dessas pessoas e não sigo. Mandaram para mim 3 amigos que eu considero 2 irmãos e uma irmã. Mandaram para mim uns prints. E se você ver, teve um amigo que me disse assim: PH, olha, é passível de processo esse comentário. Vocês vão ver, o cara dizendo que eu uso drogas. Olha o nível que chegamos. Isso é postura de crente? Eu tenho nojo e abomino esse cristianismo de vocês. É interessante que se fosse pessoalmente, no tete a tete, cara a cara, eu duvido que essas pessoas falariam isso. Mas são covardes e não demonstram caráter de cristão. Olha aqui, Provérbios 6:19. Testemunha falsa que profere mentiras. Ou vocês não leram o Decálogo de Êxodo 20, o 9º mandamento: não levantarás falso testemunho contra o teu irmão. Quem são vocês para falar alguma coisa se eu uso drogas ou não? Primeiro, vocês não me conhecem, ok? Vocês não me conhecem, vocês não são a minha esposa, vocês não são meus irmãos de carne e de sangue. E quem é que tem essa audácia e petulância de falar, ele usa drogas? Teve um também que falou, eu percebi a irritabilidade dele contra aquelas pessoas que não usam bebida alcoólica. Pelo amor de Deus! Quem me conhece sabe, os mais próximos, quem me conhece sabe perfeitamente
Que eu não sou um tipo de pessoa que todo fim de semana bebe. Vocês não são meus amigos, vocês não são meus parentes, meus familiares, e fazem comentários maldosos. Vocês pagarão por isso. Deus é justo. Eu poderia meter um processo nesse cara aí que falou sobre a questão das drogas. Eu cruzo meus braços e espero a comprovação e as fontes para refutar meu vídeo. Mas não houve comprovação nenhuma. Houve ataques. E vocês querem que eu chame esse pessoal de crentes e de irmãos? Irmãos, o caramba, eu não tenho irmão que profere mentiras. Quem me conhece sabe o meu caráter e a minha índole. Quem me conhece, quantos e quantas pessoas já vieram para mim no WhatsApp e falar mal de alguém, e eu disse, você conhece o cidadão? Porque eu não conheço. Se não conhece, é bom não falar, porque quebra o 9º mandamento. Ok? Vocês não veem eu postando no meu Face difamando alguém. Ok? Mas esse tipo de gente que são crentes, irmãos em Cristo. Irmãos não, eu não tenho irmãos filhos do diabo que proferem mentiras. Eu poderia meter um processo, porque não são meus irmãos. 1 Coríntios 5, verso 11, Paulo diz assim, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Eu não tenho irmãos maldizentes, que falam, que difamam, que proferem mentiras. De novo, no vídeo que eu falo de A.W. Tozer, David Wilkerson, Leonardo Ravanhil, Billy Graham, em momento algum toquei na índole, no caráter. Pelo contrário, elogiei. Mas os idólatras cegos, e sempre vai existir essa turminha, só que eu me enojo de injustiça e abomino comentários mentirosos. Eu não suporto pessoas que cometem injustiça e mentira sem ter o devido conhecimento. O que eu fiz foi pegar falas e comentários escritos dos homens e pôr à prova, a lume, as escrituras. Apenas isso. Mas em momento algum eu falei mal contra o caráter deles, toquei na honradez deles. Teve alguém que falou assim, olha a experiência dele, tá chegando agora, né? Enquanto tua mãe estava tirando as tuas fraldas, aí eu acabei deletando, tirando as tuas fraldas, limpando a tua bunda, eles já estavam aí, e tá aí? Realmente eu fui convencido? Meu Deus, baita refutação! Quer dizer que idade e experiência de vida significam alguma coisa? Quer dizer que quem tem mais tempo de estrada significa alguma coisa? Veja a história de Salomão, meu amigo. Que Salomão teve um currículo aparentemente bom, de um homem piedoso, de um rei piedoso. Em toda a história de Israel, ninguém teve um governo mais pacífico do que o de Salomão. Mas no fim da vida dele, leia Eclesiastes também, está precisando ler a Bíblia, leia Eclesiastes. No fim da vida dele, ele acabou sendo idólatra, encurvando-se diante dos deuses das 1000 mulheres, praticando poligamia. Idade, experiência de vida significa alguma coisa? Pelo amor de Deus, leiam a Bíblia. Sabe o que o salmista diz no Salmo de número 119, verso de número 100? Ele diz assim, eu sou mais experiente do que os velhos, porque observo e guardo os teus preceitos. É possível um jovem, um moço, ok? Ser mais experiente do que muita gente idosa por aí. Muita gente que tem um grande tempo de vida, mas não observa os preceitos de Deus. É o caso desse pastor aí, que eu já vou falar dele também. Mas deixa eu comentar aqui. Testemunha falsa que profere mentiras. PH vai meter um processo? Não. Não vou meter um processo. E o que me conforta é a própria palavra de Deus,
quando em 1 de Pedro, deixa eu conferir aqui rapidamente, 1 de Pedro, capítulo 4, 1 de Pedro, capítulo 4, ou a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O apóstolo Pedro está tratando aqui de ímpios. Agora, de se esperar de ímpios a gente não espera nada, mas esperar de cara crente, um bando de covarde, de frouxo, sem nenhum embasamento, e proferindo mentiras, esse texto de 1 Pedro 4 e 14 me confortou. É por causa do nome de Cristo. Isso só demonstra que vocês estão errados e eu estou certo. Isso só demonstra isso. Eu não falo mais coisa aqui porque eu tenho amigos. Eu tenho amigos que dizem, PH, vai com calma. Inclusive também a minha esposa falou. Porque está nessa situação de pessoas difamando qualquer um de vocês, eu acredito que qualquer um de vocês, quando são injustiçados, que falam mentiras, que levantam calúnias, vocês têm essa reação. E eu só não falo mais coisa aqui por causa de amigos que me aconselham a segurar. Mas percebe, até nos comentários do meu canal, teve um rapaz lá, um engraçadinho, que falou sobre João Calvino. Não é de se esperar, né? Falou de João Calvino. Olha, João Calvino era um assassino, matou Miguel Servetti. Eu falei, rapaz, cadê o embasamento, cadê as fontes? Eu estou esperando até agora as fontes. Acredito que não vai trazer, né? Porque não tem, a não ser aqueles que deturpam ainda. Eu, rapaz, se tu não tens fonte, cala a tua boca, porque tu deveria tomar um processo. Deveria tomar um processo por caluniar pessoas mortas. Vocês consideram esses caras crentes ainda? Meu irmão é uma ova. João Calvino matou Miguel Servetti? Vamos lá. Olha só, eu estou destacando aquelas testemunhas falsas que proferem mentiras. Vamos lá. João Calvino. Olha o que diz um professor de teologia, Philip Falmer. Ok? No livro João Calvino, teólogo, pregador, educador político, página de número 82. Eu vou pegar apenas poucos comentários. A lista é enorme, mas devido ao tempo eu vou citar apenas alguns. Olha o que diz esse professor Philip Falmer. Diz assim, o único evento, a execução de Servetti, distorcido e imputado unicamente aos seus atos, tem sido usado para manchar toda a sua vida e para retratar sua conduta habitual. Percebe que aqui vai ser teólogos, né, historiadores, eruditos, catedráticos, tá bom? Grandes homens que têm cabedal de conhecimento, pesquisadores, e não são palpiteiros de internet aí, não, que ficam comendo por blogs, que ficam comendo por bando de canalhas que difamam os nossos reformadores. Percebe que aqui são eruditos, não são esses palpiteirozinhos de internet, não. Olha o que diz John Mackenzie, que é um ministro presbiteriano. No livro Memórias da Vida e Escritos de João Calvino, páginas 122. Deve ser confessado que o espírito intolerante do século XVI ditou a sentença de Servetti em Genebra. Mas não é igualmente evidente que Calvino foi o autor dessa atrocidade e que ele trabalhou com ardor para realizá-la. Quer mais? Veja ainda. O que diz no livro João Calvino era assim, página 174. A decisão de matar Servetti não tinha sido de Calvino e nem foi motivada por sua influência. O veredito foi do Pequeno Conselho de Genebra pelo aconselhamento de cidades irmãs. Esses fatos nem sempre são lembrados. Quer mais? Vamos lá. Olha ainda o que diz no livro História dos Protestantes da França, desde o início da Reforma até os dias atuais, página 43. Diz assim, não foi, portanto, Calvino que estabeleceu a estaca de Miguel Servetti. Foi todo o século XVI. Olha ainda, historiadores arminianos, no livro História do Cristianismo, página 325. Olha o que diz aqui, historiadores sinceros e sérios, né? Olha o que diz aqui, Calvino tem sido muito censurado pela morte de Miguel Servetti, que foi queimado vivo em praça pública por ter negado a doutrina da Trindade, pois Calvino não empregou sua influência para salvar-lhe a vida.
Olha ainda o que diz o teólogo e historiador Alistair McGrath no livro Reforma Pensou, uma introdução, página 217. Calvino não era um ditador de Genebra que governava a população com mão de ferro. Ele não foi sequer cidadão de Genebra. Vocês sabem, ele era francês, né? Em todo o tempo em que lá ficou, tendo assim seu acesso à autoridade política negado. Sua condição era simplesmente a de um pastor que não estava em posição de ditar ordens às autoridades magistradas que administravam a cidade. De fato, essas autoridades retiveram até o fim o direito de demitir Calvino, mesmo tendo optado por não exercer esse direito. Como membro do consistório, ele era certamente capaz de fazer representações à magistratura em nome dos ministros, representações que, porém, eram ignoradas com frequência. A influência de Calvino sobre Genebra consistia, em última análise, não em sua posição jurídica formal, que era insignificante, mas em sua autoridade pessoal, considerável como pregador e pastor. Enquanto isso, cruzo meus braços e espero as fontes. Vocês, além de ser inimigos da graça e do evangelho, vocês promovem mentiras e vocês pagarão por isso. Vocês deveriam de pagar aqui, né? O correto seria aqui, tomar um processo. Isso não é atitude de cristão, não. Ímpios, travestidos e crentes. Mas olha o que diz ainda Provérbios 6:19, que é a sétima coisa, que esta é a mais que Deus abomina: o que semeia contenda entre os irmãos. Aqui entra a história desse pastor reverendo. É engraçado que eu fui para entrar no Face dele para comentar e a postagem não estava disponível para pessoas que não faziam parte do hall de amigos dele. E por que será que não, né? Daí é fácil proferir mentiras. Daí é fácil caluniar. Eu entrei para falar alguma coisa e responder para a turminha dele, e não tive acesso. Tive acesso a outras postagens, mas esta não tive acesso. Ora, por que será que não, né? Isso me causa vergonha. Essa teologia reformada, infelizmente, está deformada. Sabe por que eu tenho alguns inimigos? É porque eu não tenho papas na língua. E eu falo o que muita gente queria falar e não fala, mas são frouxos e covardes. Inclusive eu já ouvi de gente que até não concorda muito comigo, ok? Mas ele disse mais ou menos assim: rapaz, eu considero a tua coragem, a tua intrepidez em bater de frente, porque tu fala o que está na telha, tem comprovação e sustenta o que fala, não fica se retratando não. Esse bando de gente são covardes. E eu falo o que dá na telha e sustento. Agora é interessante, eu entrei para ver, né, as postagens, os comentários. Esse pastor reverendo não é que levantou uma calúnia, não difamou a minha... Não. Ele apenas semeou contenda entre os irmãos. Mas os comentários no Face dele também são bem ofensivos à minha pessoa. Foi lá no Face que disseram que eu uso drogas. Foi lá no Face, vocês vão assistir aí, chamando de jumento. Olha só, isso é atitude de cristão, isso é linguagem de crente. Sem nenhum embasamento, sem nenhuma comprovação, para tentar refutar o meu vídeo, não atacaram o que eu falei, atacaram a minha pessoa. Mas depois são crentes, vão na igreja. Deus, eu quero te servir melhor. Eu amo a tua palavra. Amo uma ova, vocês honram apenas com os lábios, mas o coração está distante. Evangelho fajuto esse de vocês. Então esse pastor semeou contendas. Ele não veio conversar comigo. Os comentários foram ofensivos. Provavelmente, não sei, se ele deixou os likes lá, é porque concorda, não é? Com as coisas que fala, que falaram de mim, da minha pessoa. Porque se eu deixo o comentário de alguém na minha postagem, eu concordo com o comentário que estão falando de outra pessoa, não é? Ou se eu dou like é porque eu estou concordando. Que tipo de pastor é esse? Eu acho que deveria ler 1 Timóteo, capítulo 2,
Verso 25, quando o apóstolo Paulo diz assim, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para que creiam na verdade. Acho que o que falta para pastores, eu não vou generalizar, existem muitos homens de Deus sérios e piedosos aí, inclusive pastores da igreja presbiteriana, que dizem assim, rapaz, eles me chamam de filho, né? Rapaz, eu te considero muito, são pastores presbiterianos, eu tiro o chapéu para eles, ok? Eu te considero muito, e a gente tá tendo muita dificuldade com esse outro evangelho infiltrado dentro da igreja presbiteriana. De novo, não vou generalizar, mas infelizmente tem se imiscuído dentro da teologia reformada. E existe uma voz pequena, silenciosa, mas existe dentro da teologia reformada que está se levantando em protesto contra isso. O que esse pastor deveria de fazer, se eu estivesse errado, é pelo menos vir comentar no meu vídeo, né? Mas não. De modo covarde e frouxo, apenas compartilhou, falou algumas coisas, falta-me palavras para falar alguma coisa desse vídeo. Eu estou pensando em qual expressão que eu devo usar. Está pensando em qual deve usar porque não tem argumento. Simples assim, meu amigo. Esses caras nunca conversaram comigo, mas gostam de falar coisas que não convém e permite comentários ofensivos, caluniosos nas postagens deles. Percebe? Eu não espero nada vindo dessas coisas de ímpios, mas esperar de caras que se dizem crentes, caluniando, essa turminha aí sempre existiu. Vocês não pensam que vão me parar não, viu? Tem uma moça que falou, isso, conversando comigo no Messenger, isso não abala nada o teu emocional? É claro que não abala, porque me deixa com mais ira e com mais força para confrontar, mostrando que eu tô certo. Tô certo? Não porque eu apresentei uma nova ideia no meio do evangelicalismo. Não. Tô certo porque todo embasamento histórico e toda a comprovação está do meu lado. Isso só me dá mais força. Vocês não vão me calar, não. Eu tenho poucos inscritos, mas com a graça de Deus nós vamos crescer, ok? E vamos difundir mais a verdade. Muita gente que dizia, rapaz, eu te considerava... Uma moça comentou aqui num dos meus vídeos. Rapaz, eu te considerava bem áspero, violento nas palavras, mas eu tô já passando pro teu lado. Percebe? É porque as pessoas não estão sendo mais manipuladas, facilmente, bitoladas, e elas querem comprovação, querem a verdade. Isso que está em jogo aqui, está sempre em xeque, é a verdade. Eu apresento tanto a verdade bíblica quanto a verdade histórica. Essa turminha difamar sempre existiu. Você sabe que o monge carmelita do século XVI disse que Calvino praticava sodomia, era um homossexual? Olha só! Essas falsas acusações dessas pessoas, falsas acusações contra Martinho Lutero, enfim, sempre existiram. E agora eu te desafio, viu? Você que me segue, a perceber quem está com a verdade, quem está com a razão. Veja os comentários. Veja quem ataca, quem tem comprovação, quem tem fonte. Ok? Eu não creio em mim, essa não é a questão. Eu sou apenas uma voz e um instrumento. Vejam que a história da igreja sempre disse. É interessante que um rapaz, na postagem desse pastor reverendo, comentou, fez uma pergunta para ele, né? E até onde eu sei, pelo que me informaram os meus amigos, disseram, olha, PH, ele ainda não respondeu. Deixou o cara no vácuo. Por que será, né? Aí o rapaz perguntou, olha, mas os arminianos não foram vistos como hereges na história da igreja? Ele não respondeu, ora, por que não responderam? Mas eles sempre foram vistos como hereges. Que raio de reformado você é? Pesquise Cânonos de Dort, capítulos 3, 4, 5. Leia Arminianismo e seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio, do Puritano John Owen. Leia o livro Uma Defesa do Calvinismo, de Charles Haddon Spurgeon. Leia o Sermão de Spurgeon, Advertência Solene contra os falsos mestres. Sempre foi visto assim. Então não sou eu, o problema não está em mim. Não sou eu que sou hipercalvinista. Não sou eu que sou fundamentalista, né?
Não sou eu que sou uma pessoa que, olha, ele tem um pensamento, já vai iniciar uma seita, pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha na cara. Quero ver falar para mim pessoalmente. Se querem me contraditar, venha me contraditar com texto bíblico e com história, com embasamento. Não adianta postar só comentário não. Cadê as fontes, número de página, volume? Eu não tenho esse tipo de gente como irmãos em Cristo. Pode me chamar do que vocês quiserem. Mas eu estou certo porque estou embasado pela Bíblia e pela história da igreja. Eu só peço que aqueles sinceros e que querem aprender, julguem quem está certo no final de toda essa história. Deus abençoe, meus irmãos. Eu espero tê-los ajudado. Não esqueça de deixar o seu like. Ok? Abraço.